Lei seca, direito penal dos crimes, né? Daí, continuando na parte 319, na prevaricação até o 303, 33, corrupção ativa. É tudo pequenininho, mas eu tenho aqui um livro com explicações de cada coisinha. Vamos lá. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa para a lei de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A. Na prevaricação é detenção. Deixar de o diretor de penitenciário ou agente público cumprir seu dever em vedar ao preso o acesso ao aparelho eletrônico de rádio simular que permita a comunicação com outros ou com o ambiente externo. Ou seja, deixar o carinha mexer com o telefone, rádio ou similar. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E detenção. Daí aqui tem, toda vez que o servidor infringe dever funcional, fazendo ou não, fazendo algo, por sentimento pessoal, amor, ódio, compaixão, inveja, estará prevaricando. Ou seja, prevaricação é sentimento. Prevaricar não é apenas deixar de fazer, ou em fazer, algo indevido. É preciso ainda, para que o crime aconteça, que o autor do fato esteja ao agir desta forma, pretendendo satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Esse interesse pode ser de qualquer tipo e esse sentimento pode ser desde o mais torpe e vil até o mais nobre. Vingança, ódio, carinho, amizade, piedade, etc. Próximo, artigo 320 do crime de condescendência criminosa. Diz assim: deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício de cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de uma autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. A condescendência criminosa é só não punir o subordinado. Detenção. 15 dias a 1 mês. 1M. Aqui, no livro, esse crime se refere ao superior que, por pena ou vontade de deixar passar desta vez tolerância, não pune o subordinado que tenha praticado alguma infração administrativa ou criminal que tenha a ver com o exercício das atividades funcionais. Não há este crime entre servidores da mesma categoria nem de subordinado em relação ao superior. Próximo, o crime de advocacia administrativa, está no artigo 321. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único, se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Quer dizer, agora lendo aqui, a pena do advocacia é detenção também. Detenção é mais fraco do que a reclusão. Nada mais é de que a utilização indevida das facilidades do cargo ou das funções. Aqui o servidor pretende fazer prevalecer, fazer influir o seu peso funcional com redação aos atos administrativos a serem praticados por seus colegas. O autor do fato pede algum favor para seu colega do próprio órgão público ou de outro. Usa seu poder funcional junto a um órgão público. Ou seja, a advocacia administrativa é o cara usar o poder do seu cargo para fazer alguma coisa. Quer, por exemplo, adiantar o dossiê da aposentadoria de sua tia, obter carona em viatura pública ou facilitar o recadastramento eleitoral do seu primo, etc. Agora, próximo crime é a violência arbitrária. Praticar, está no artigo 322, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, de 6 meses a 3 anos, além de pena correspondente à violência. Detenção.
aqui no conhecimento extra. Para a maioria esmagadora da doutrina penal, esse artigo foi revogado tacitamente pela Lei 4.898. Mas está escrito aqui que está todo abuso de autoridade. Para o STF e para a maioria da doutrina ainda está em vigor. Interessante. Trata-se de crime efetivamente funcional, no qual o agente, prevalecendo-se da função, age não contra a administração, mas contra a administração, ou contra o administrando, o administrado, a pessoa que está sendo administrada, agredindo-o fisicamente, por exemplo. Grande parte da atuação pública exige violência. Na desapropriação, na reprovação escolar, no algemar, mas não violências toleradas pela lei. O presente crime se refere à violência ilegal, arbitrária e fora de parâmetros permitidos. O servidor responde pela violência física causada, por exemplo, um braço quebrado, uma porta arrebentada, uma vidraça quebrada, um pneu furado e etc. E também pelo referido crime quando houver abuso. Este crime não acontece quando o agente pratica apenas grave ameaça contra terceiros. Isso aqui só, no final só está falando que violência não é ameaça. Mas ameaça é crime também, tá? Abandono de função. O crime de abandono de função é interessante. Cai no artigo 323. Abandonar cargo público fora das casos permitidos em lei. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês. Ou multa. Súmula 1. Detenção. Abandono de função é detenção. Detenção. Se de fato resulta prejuízo público, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E se o fato ocorre de lugar compreendido na faixa de fronteira, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, quando o cara abandona, se é um lugar perigoso tipo a faixa de fronteira, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos. E se for um prejuízo público, causar prejuízo público, tem uma pena de detenção de 3 anos. Aqui o conteúdo extra. O correto seria nominar o delito como abandono de cargo. Abandonar a função significa não trabalhar, não aparecer durante determinado período relativamente longo de tempo previsto no Estatuto, como necessário para que aconteça administrativamente o abandono. No momento em que estiver consumada a infração administrativa do abandono, estará também consumada a infração penal correspondente. Se abandonar o emprego ou a função, não há crime. Há crime mesmo que do abandono não resulte prejuízo nenhum para a administração pública. Próximo capítulo. Crime, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Tá aqui também. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Pena de detenção. Aqui na conteúdo extra, detenção, do crime de exercício funcional ilegalmente antecipado, modalidade rara de delito. O servidor não teve paciência de guardar o exercício e já, entre a nomeação e a posse, vai correndo ao trabalho assumindo funções de forma prematura. Seria a hipótese do servidor que, por exemplo, antes de realização do exame médico, já começaria a trabalhar. Diferencia-se do delito do artigo 328, usurpação, porque nesse o criminoso não é servidor, não prestou concurso público e se faz passar por algo que não é. Na usurpação vê-se o falso médico, o falso policial, o falso professor da rede pública, o falso fiscal, que são pessoas que nunca se concursaram ou foram renomeados, são criminosos que se intrometeram como servidor. Na outra modalidade, exercício prolongado, o servidor foi transferido ou exonerado e insiste em permanecer onde está. Não se admite forma culposa. Interessante. O servidor oficialmente, por escrito, foi informado que não deverá permanecer naquele órgão, mas continua e, se aparecer, para trabalhar e efetivamente exercer as funções do cargo antigo, comete este crime, podendo ser preso em flagrante. Próximo crime, violação de sigilo funcional. Na lei mesmo está escrito aqui, revelar o fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação.
Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Súmula 1. Nas mesmas penas, deste artigo ocorre deste artigo ocorre quem permitir ou facilite, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha de qualquer outra forma, acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação de banco de dados da administração pública. Segundo, também se essa pessoa utiliza indevidamente o acesso restrito. Súmula 2. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. A pena de reclusão vai para 2 anos a 6 meses. Sacou? Essa violação ela começa com detenção e se aumenta, vai para reclusão. Aqui no conteúdo extra tem a revelação da senha funcional e divulgação de onde se encontra as armas no quartel, a população do lugar onde... Dá para ver o livrinho que eu estou tirando? Ficam as drogas apreendidas pela polícia, o lugar onde os auditores atuarão são exemplos da prática desse crime, mesmo que o servidor se encontre fora da função. Férias, licença, etc., estará praticando o delito. Trata-se de crime importante que aparece sempre em concurso público. Atenção, o funcionário público que desrespeita sigilo bancário pratica crime de artigo 10 da Lei Complementar 105 de 2001 e não este crime. Próximo crime, violação de sigilo em proposta de concorrência. Isso aí, artigo 326. Devassar o sigilo da proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção. Só isso mesmo que está escrito aqui no artigo. Conteúdo extra. Quase todos os escritores criminalistas entendem que este artigo foi implicitamente revogado pela Lei 8.666, 93, a Lei de processos administrativos de licitações. Artigo 94, que trata da lei de licitação. Esse tema é melhor estudado na cadeira de administrativo, onde se estudam os procedimentos licitatórios de concorrência, tomada de preços, convite, pregão e leilão e concurso, com as suas fases de edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Confuso, né? Violação de proposta de concorrência, entendi agora. Uma proposta de concorrência é uma das coisas importantes de fazer um concurso público, quer dizer, não um concurso público, uma licitação de compra de material, de aluguel, de serviço, todas essas coisas, para ser justa, que é uma das coisas principais da lei de licitação, ela precisa ter um sigilo de proposta, senão não é justo. E é por isso que está aqui, né? Agora que entendi. Funcionário público. Artigo 327. Crime de funcionário público. Isso aqui é o conceito penal. Considera-se funcionário público. Isso aqui é o de concitação. Considera-se funcionário público para efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Súmula 1. E que parecia funcionário público quem exerce cargo ou emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Súmula 2. A pena será aumentada da terça parte quando os autores de crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos ou em comissão ou em função de direção, assessoramento, órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, se ele for da administração, se ele for chefe, ele aumenta a pena. Chefe aumenta. Aqui conteúdo extra. Funcionário público, artigo 327. O conceito penal de funcionário público é o mais abrangente que o do direito administrativo. Para o artigo, em conceito, basta uma atuação isolada sem prévio concurso e sem posterior remuneração. Trata-se do exemplo do escrutinador e do jurado. Também é considerado servidor quem desempenha atividade em paraestatal, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, e nas contratadas ou conveniadas. Clínica particular vinculada ao SUS. Atente-se que só na sujeição ativa o emprego público é equiparado a servidor e não na sujeição passiva. Exemplos de um tesouro da CF, empresa pública cometeria corrupção passiva, mas não sofreria desacato. Cargo regido pelo Estatuto, emprego
regido pelo CLT. Interessante, não é? Daí aqui no livro chegou na parte que está as próprias leizinhas, os artigos escritinhos. 328, 329. Caraca, o treco de crimes. Código Penal tem muito pouco conteúdo, né? Vamos ler não. Capítulo 2. Nos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Aqui no livro está usurpação da função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, se de fato o agente aufere vantagem. Pena de reclusão de 2 dias de 2 a 5 anos e multa. 3 meses, 2 anos. 2 anos a 5 anos. Mesma coisa do artigo atualizado. Eu devia ter lido primeiro. Eu vou ler primeiro o que está escrito aqui, que é o atualizado no computador. Artigo de crime de resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Súmula 1. Se o ato em razão de resistência não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Súmula 2. As penas deste artigo são aplicáveis em prejuízo de correspondentes à violência. Mesma coisa. Próximo, desobediência. Crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal do funcionário público. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Mesma coisa. Crime de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Desacatar funcionário público no exercício de função ou em razão dela. 6 meses a 2 anos. Mesma coisa aqui no livrinho. Crime de tráfico de influência. Esse aqui eu vi bastante cair na droga da prova. Tráfico de influência. Olha aqui, acabei achando esses crimezinhos. Não achei não. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem e pretexto de vantagem a pretexto de influir ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E parágrafo único, a pena é aumentada na metade se o agente alega que insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Mesma coisa. Corrupção ativa. E última, crime aqui, que vai cair na prova. Parece que não cai o 335, 336 e 337 que caía na última prova. Oferecer ou promover ao prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada a 1/3 sem razão da vantagem ou promessa. O funcionário retarda ou omite ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional. Mesma coisa. Acabamos as corrupções. Os crimezinhos. Terminando.